dia, Pai do Senhor Jesus a todos vocês. Que esse é um dia de paz, restauração, renovo do Senhor. Onde o Senhor venha tomar a minha vida por ato, pensamento ou palavra. Que o Senhor venha tomar cada um dos teus filhos que faz parte desse grupo, venha perdoar as falhas, as fraquezas. Que o Senhor venha nos ter misericórdia e venha nos fortalecer espiritual nesse dia de hoje. Que o Senhor venha crescer entre nós e nós venha diminuir dentro da tua presença. A tua palavra no livro de Salmo, número 15, e verso 1. O Senhor é quem habita no seu tabernáculo, que morará no teu santo monte. É aqueles que andam em sinceridade, praticam a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, ou aquele que não defama com a sua língua e nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, ou aquele cujos olhos é pobre e despreza, mas a honra a quem teme, e ao Senhor é aquele mesmo que jure com danos, e se não, aqueles que não empresta o seu dinheiro com usúria e nem recebe a peita contra os inocentes, e que faz, nunca será abalado. Com quem habitará no tabernáculo do Senhor? Meus amados, são aqueles sinceros de coração puro, aquelas pessoas que é duro na hora de falar. Ela não prega para agradar ninguém, ela não ora para agradar ninguém, mas ela ora, ela prega para fazer o ir do Senhor. Ela fala a verdade, seja sua mãe, seja seu pai, seja seu irmão, seja dentro do ministério, seja fora do ministério, ela está sempre com a mesma palavra. Meus amados, a sinceridade, ela agrada ao Senhor. Hoje você vai dar uma palavra dura, vai doer, aquela pessoa vai se sentir chateada, não vai gostar da palavra que ela vai ouvir, mas amanhã ela vai gostar daquela palavra. Porque a maioria das pessoas, ela está acostumada com a traição, com a falsidade. Quando a palavra é dura, quando você corrige, quando você fala, as pessoas não aceitam. Ela fala que é um desrespeito. Desde quando é desrespeitoso você ser sincero, fazer a verdade e praticar a justiça, meus amados? Quando você quer agradar o homem, você desagrada a Deus. Ah, mas é seu pai, ah, mas é seu irmão, ah, mas é seu padrinho, ah, mas é sua madrinha, meus amados. E a quem doer, a palavra é pregada. A sinceridade do teu coração, ela tem que sair. Nós não recebemos um espírito de medo, um espírito de mentira, um espírito de angústia, um espírito de engano, não. Nós recebemos um espírito de justiça, um espírito de verdade. Nós temos que falar a verdade. Hoje aquela pessoa vai ouvir a palavra vai ser dura, ela vai ficar chateada. Mas aquela palavra vai alertar ela para ela não cair no abismo, ela não cair na beira do buraco. Amanhã você não vai poder mais ajudar ela. Amanhã você deixou de ajudar hoje, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Meus amados, não passa a mão nas coisas erradas, não compartilhe as coisas erradas. A palavra do Senhor sempre está falando conosco. O verso 4 fala, aquele cujos olhos é pobre, despreza, mas a honra a quem teme. E ao que aqueles mesmo tempo juram com danos, e se não muda, ou aqueles que não emprestam o seu dinheiro com usura, nem recebe repeita contra inocente que faz, nunca será abalado. Ou aquelas que se aproveitam daqueles que estão na lama, no fundo do poço. Às vezes aquela pessoa está endividada, está pegando tudo aquilo que ele tem e vendendo mais barato. Aí chega outra ali, vai e compra mais barato e ele ganha em cima de você. A Bíblia condena, a Bíblia fala que não agrada ao Senhor. Porque você está crescendo em cima da desgraça alheia. Você está crescendo em cima do suor alheio. Você está pegando a desgraça do outro. Para crescer, para aumentar as suas finanças, a sua riqueza. E a Bíblia condena. Ou aquele que defama contra a sua língua e faz mal ao seu próximo. E não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então não aceite, meus amados, afronta contra aqueles que estão com a vida no altar. Contra aqueles que estão verdadeiro pregando a palavra, que isso aí não agrada aos olhos do Senhor. Vamos procurar meditar mais na palavra para nós não cair no embaraço, na cilada que Satanás tem jogado no nosso caminho, em nossa volta ao redor. Quantos de nós tem mentido, tem praticado, porque nós não temos conhecido a palavra? Meus amados, procura meditar mais, você conhecer mais, para você errar menos. Para que Satanás não venha jogar cilados, venha jogar laço e você venha cair. A palavra no verso 2 fala, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente, segundo o seu coração. O seu coração está com a verdade, fala a verdade.
O que está no seu coração? A mentira, a traição? Ou no seu coração está a verdade? Meus amados, seja sarça, seja espinho. Onde você estiver, prega. Se estiver no meio dos seus familiares, prega. Não fica alisando a cabeça, não, mas eu não posso falar isso, que eles não são evangélicos. Eles são meu pai, são a minha mãe, são meu padrinho, são meus tios. Meus amados, a palavra tu tem que pregar, esteja onde tu estiver, esteja no meio de escorpião, esteja no meio de cobra, de vibra, você vai ter que pregar. Esteja no meio das pessoas que você ama, esteja no meio dos teus inimigos, você vai ter que pregar. Não tenha medo de falar a verdade, que desrespeitar é se você não estivesse falando a verdade. Desrespeitar é quando você fala a mentira para agradar. Aquele que cala, consenta. Aquele que vê a verdade e sabe da verdade e não prega, ele já está pecando diante dos olhos do Senhor. Aquele que pode fazer o bem e ele não faz, ele já está pecando diante dos olhos do Senhor. Quer fazer o bem, pregar a verdade. Você é conhecedor, conhece a palavra, mas não tem coragem. A Bíblia nos relata lá no livro de Coríntios, no livro de Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. Mas quando se converteres ao Senhor, estão véu será tirarás. O Senhor é um Espírito, onde está o Espírito Santo, a liberdade. Mas todos nós com a cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, como se transforma a glória em glória e manifesta a imagem e o corpo do Espírito Santo. Deus amado, quando o Senhor te resgatou, esse véu foi rasgado, ele foi tirado. Hoje você não tem que andar com medo de falar a verdade. Você recebeu um Espírito Santo, um Espírito de ousadia. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde habita o Espírito há a liberdade. Então, se você tem a liberdade de pregar, tem a liberdade de orar, tem a liberdade de pregar, você tem a liberdade. Onde habita o Espírito Santo, habita a liberdade. Você não tem que ter medo de pregar, tem medo de orar, tem medo não. Você não recebeu o Espírito do medo, recebeu o Espírito de liberdade, um Espírito de ousadia e autoridade. Abra a tua boca e deixa o Senhor te usar. Você tem um Espírito Santo, um Espírito de autoridade, um Espírito de poder. Você não tem que ficar medo. Na minha família eu não sou evangélico, eles são católicos. A minha família, eles são ateus. Minha família, eles são judeus. Meu amado, não importa, você foi chamado. Quando você foi chamado, você não recebeu um espírito de medo, um espírito de escravidão, um espírito de miséria, um espírito de mentira, um espírito de prostituição, não. Você recebeu um espírito de autoridade, de liberdade. Onde há liberdade, há o Espírito Santo. Você fala sem temer. Não importa, a palavra foi dura, eles não gostaram, eles me criticaram, eles me humilharam, meu amado, você pregou. O problema deles, a palavra foi pregada. Onde tem o Espírito Santo, tem liberdade. Você tem liberdade de corrigir, de ensinar, nos preparar, para que aquela alma não venha perecer, não venha para o inferno. Ela pode ir para o inferno amanhã porque você não falou a verdade. Você se covardou, você só quer pregar dentro do teu ministério. Dentro do teu ministério você é pastor, você é missionário, e no meio da tua família, dos teus parentelos, você tem medo de pregar. Você fala, eles não vão aceitar minha palavra, eles não me aceitam como pastor, eles não me aceitam como missionário. Meu amado, o problema é teu. O inferno inteiro ou não, tu pregou, tu falou. Aí eles e o Senhor, naquele grande dia, não vai ter cobrança. O Senhor não vai cobrar porque tu não ensinou. Você não vai ser cobrado porque a tua parte diante do Senhor você fez. Mas eu não posso pregar para meus irmãos, eu não aceito. O problema deles, a palavra foi pregada. Ai deles se não se converter, ai deles se não ouvir a tua palavra, meus amados. Tu não pregou as tuas palavras, tu pregou o que o Espírito Santo mandou. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo no espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória, a imagem como o Espírito Santo do Senhor. Então, nós somos a imagem, somos o espelho, nós somos transformados pelo Espírito Santo. Meus amados, você é o espelho. Quando você olha no espelho, você se vê o que? A imagem e semelhança do Senhor. Você não tem por que ter medo, você recebeu o que? O Espírito de transformação, de renovo, de unção, de ousadia. Não deixa que o inferno venha te paralisar nesse dia de hoje. Mas levanta, fala, se eu receber esse Espírito, eu vou ter essa unção. A palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. E se cumprindo os dias de Pentecostes, que estavam todos reunidos em um lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impiedoso, e encheu todas as casas, e estava assentado. E
foram vistos por línguas repartidas como que fogo, os quais puseram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém habitavam os judeus, varões religiosos, e todas as nações que estavam debaixo do céu. E ocorrendo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, e cada um se ouvia falar a sua própria língua. Oh, glória a Jesus. Meus amados, ninguém consegue se edificar na sua casa. Nós, na nossa casa, nós não conseguimos orar, porque você começa a se concentrar na sua casa, o telefone toca, o vizinho chama, os filhos chamam, o esposo chama, e você desconcentra, você não se enche com as coisas do Senhor. Você vê que ali todos estavam reunidos em uma casa, em um lugar. Quando você se reúne na igreja, o que acontece na igreja? Vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter ensinamento, vai ter adoração, e você se desprende das coisas do mundo, e você se enche com as coisas do Senhor. Quando você se reúne para ouvir a palavra, dá lugar ao Espírito, você começa a ser cheio do Espírito Santo. E o Senhor dá um espírito de renovo, de unção, de autoridade, de ousadia, de renovação. Mas para você receber esse espírito, nós temos que dar lugar, se esforçar. Estão reunidos ali no templo, estão orando, estão consagrando. Eu quero estar no meio deles. Eu quero me encher com essa unção. Você vê que todos estavam na mesma concordância, na mesma união. Eles estavam ali para quê? Para ouvir a oração, para aprender, para ser ensinado. Foram cheios, foram batizados. A Bíblia fala que todos falavam em língua conforme a sua cidade, conforme o seu país, conforme a sua nação. Ali tinha em Jerusalém, estava entre os judeus, varões religiosos, nações que estavam debaixo do céu, correndo aquele jurou, e multidões que estavam confusa. Você vê que todos estavam o quê? Reunidos, e o Senhor deu espírito de unção. Cada um teve um espírito diferente. Ficaram confusos dentro daquele lugar, porque todos foram batizados, foram cheios. E cada um falava em língua conforme o Senhor batizava. Meus amados, conforme você vai receber o Espírito Santo, você vai receber a unção para ser renovado, você vai receber a unção para falar em língua, para profetizar, para pregar, para orar, para consagrar. É unção nova, é renovo. E para nós receber essa unção, nós temos que estar reunidos. Nós temos que estar dentro de um templo, orando, clamando, invocando esse nome. Você vê que todos estavam unidos. E quando você está unido no tempo, o que vai ter? Vai ter pregação, vai ter ensinamento, vai ter oração, vai ter louvor e vai ter adoração. Quando você manda a glória para cima, essa glória manifesta aqui embaixo. Quando essa glória se manifestou aqui embaixo, todos foram batizados. E quando nós somos batizados, não é para ficar na cadeira da igreja alisando o banco, não. É para fazer a obra, é para fazer o íntimo. Ninguém recebe o Espírito Santo para ficar dia e noite pulando e profetizando e sapateando, não. Você recebeu o Espírito Santo para orar, para clamar, para invocar, para interceder, para ganhar alma e para ensinar. Para preparar os discípulos para o reino. Para ganhar alma para o reino. Você recebeu uma unção, uma autoridade, um revestimento do mundo espiritual. Você vê que aqueles pessoal todos estavam unidos naquele lugar, na mesma fé, na mesma concordância. A Bíblia não fala que eles estavam desunidos, que eles estavam unidos naquele lugar. Quando você se reúne no lugar, você recebe unção, autoridade, revestimento espiritual, e você é batizado e é selado com o Espírito Santo. Quando você recebe esse selo, é unção nova, é revestimento do mundo espiritual. Meus amados, hoje é um feriado. Procure buscar as coisas do Senhor. Se desprenda com as coisas do mundo, que esse pessoal, para receber o Espírito Santo, eles estiverem reunidos. Todos estavam naquele lugar reunidos. Como nós estamos reunidos, nós aprendemos. E como nós somos ensinados, nós somos preparados para vencer as batalhas do mundo. Satanás não derruba nós, ele vai jogar laço e nós está revestido. Esse povo estava reunido. E eles receberam unção. Foram batizados, foram renovados, foram restaurados. Mas para isso acontecer, nós temos que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Provavelmente eles estavam no lugar onde teve ensinamento, teve pastor, teve oração, teve louvor e teve pregação. Ninguém se edifica sozinho. Vá ao templo, vá à casa do Senhor para adorar, para receber esse espírito, essa virtude, esse poder, essa unção, venha se manifestar. Porque quando você recebe a unção, você é selado, você sai, você não tropeça. Satanás joga laço e você se desvia daquele laço. E você tem autoridade para orar e para repreender toda a cilada de Satanás, e você profetizar a vitória e o
fogo é derramado, e a unção, o poder do Senhor é manifesto, e você vê a glória de Deus, o Senhor brandar, as portas se abrir, e o milagre chegar na tua casa e na tua família, em nome de Jesus, amém?